Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Hoje vamos estudar o Evangelho de João, o capítulo 12. Vamos ver o que esse maravilhoso capítulo tem a nos ensinar. E lembrando que eu não vou ficar falando o capítulo 12 toda hora, porque é um estudo específico do capítulo, tá bom? Versículos de 1 a 3. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E aí, você sabia disso, que Lázaro estava na mesa com Jesus Cristo? Na ceia? Então, Maria, tomando uma rata de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa com gelo do aguento. Isso aqui, né? Ele já explicou no contexto anterior também. 4 a 6. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que o havia traído, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Sempre tem um carnal, né? Um carnal. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado com os pobres, mas porque é ladrão e tinha bolsa e que tirava o que ali se lançava. Ou seja, ele era o tesoureiro. Ele não falou isso que está preocupado com os humildes. Sim, por que tu não vende? Cadê os 300? Os 300 pila. Vende, dá que eu coloco aqui que eu dou para os pobres. Complicado, né? 7 a 9. Disse, pois, Jesus, deixa para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Isso aqui é verdade. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem citar dentre os mortos. 10 a 12. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Coisa incrível, né? Os filhos do diabo, os teólogos fazem isso mesmo. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. 13 a 15. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que teu rei vem sentado sobre um filho de uma jumenta. Aqui mais uma profecia comprovando que Jesus é o Cristo. E o povo naquele momento feliz, né? Porque Jesus era o rei, mas esse rei aqui não era porque Jesus curava, não. Era porque Jesus dava o carnal, dava o alimento. Né? Ele não estava proclamando o rei porque Jesus era. Eles viam que Jesus era digno. Não. O povo era totalmente carnal, a grande maioria deles. Seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele estava dentre os mortos. Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera sinal. 16 a 18. Você percebe que depois que ouviram o que o Jesus tinha feito, é que a multidão foi lá. Então temos que entender o contexto de tudo, né? 19 a 21. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Você sabia disso, que tinha grego? Então, pôs, dirigindo-se a Filipe. Sempre é Filipe. Filipe é um discípulo diferenciado. Lembrando que judeu não podia conversar com gentio. E Filipe não tinha esse problema. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que eram de Betsaída de Galileia, e rogaram dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então, antes de continuar lendo, o que aconteceu? Tinha judeus chegaram a Filipe, cara, Senhor, por favor, pessoa educada, né? Me leve até Jesus. 22 a 24. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos.
Mais uma vez, Jesus usando uma parábola que os apóstolos entendiam. Um ramo grande, muitos frutos. A morte de Jesus e sua ressurreição daria frutos. Por isso que hoje existe o cristianismo, tá? Por causa disso, é verdadeiro. 25 a 27. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. O que Jesus está dizendo? O que é amar a vida? Amar os prazeres, a bebida alcoólica, quem sabe o cigarro, o adultério, a fornicação, o engano, a mentira, a pessoa que faz tudo para não pagar imposto, que só nega imposto. Eu estou falando para cristãos. Não estou falando para não cristão aqui não, tá? Então, se você ama isso, você não vai entrar no reino. Mas se você odeia isso, você tem a vida eterna. Lembra que Tiago fala dos frutos? Ah, eu sou cristão. Beleza. Cadê teu fruto? Cadê tua ação que tu é cristão? Cadê a prova? Cadê o testemunho? Tá? 26. Se alguém me serve, siga-me e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Nosso maior desejo como cristão é que o Pai nos honre, né? Não no sentido de que Deus vai nos servir. Não é isso, não. Mas ser honrado pelo único Deus verdadeiro é uma coisa realmente digna. É uma coisa que acho que o sonho de todo cristão era passar por isso. 27. Agora minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. É interessante como Jesus ele começa essa dor, né? Eu vim para isso, mas ele começa a saber que ele vai sofrer isso, ele tem aquele conflito. É muito interessante. Mas vamos entender esse conflito. 28 a 30. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Por que que apareceu aquela voz? Para vocês entenderem que o Pai está comigo e que eu estou com o Pai e que isso é necessário. Eles tiveram a honra. Quem me dera estar nesse momento aqui. Quem me dera. Eu fico assim maravilhado. Eu queria ter tido essa honra de ter ouvido essa voz. Mas eu creio que aconteceu. Mas eu queria estar lá para ouvir. Parecendo um trovão. 31 a 33. Agora é juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer, né? Ele destruía a morte. 34 a 36. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Olha só, as pessoas. Desculpe, as pessoas estão sendo excluídas. Temos ouvido na lei que o Cristo é perpétuo. Como é que tu diz que tu vai morrer? 35. Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É o que muito cristão hoje faz. Anda nas trevas. Por quê? Não segue a Bíblia, não segue a doutrina bíblica. Segue o que acha. Vai abrir a Bíblia para um pregador dizer que está pregando errado em alguns pontos, o problema que tu te mete. Vai, te mete. Eu já passei por isso. E a pessoa ainda me chamou de inimigo. Ah, porque você é meu inimigo, que eu falei, só porque eu penso diferente, sou teu inimigo? Esse é o Espírito Santo que você diz que tem. Né? Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, retirou-se e ocultou-se deles. O que Jesus estava dizendo, resumindo? Eu sou a luz, eu vou estar com vocês. Aproveitem enquanto estou aqui. Porque quando eu morrer e ressuscitar, eu vou estar no céu. E quando vocês têm a luz com vocês, acreditem na luz, sejam filhos dela. Sigam ela. Obedeçam ela. Porque a luz, aqui Jesus Cristo, ele falava o que o pai mandava, ele agia como o pai fazia, tudo era o pai.
37 a 39. E, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Impressionante. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, dizendo: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam o coração e se convertam e os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Sabe o que é a parte mais interessante? Que isso que Isaías está colocando aqui do lado, né? Ele representa hoje. Você abre a Bíblia, você prega a Bíblia, você faz estudo capítulo por capítulo, mostra a verdade bíblica, a maioria não quer acreditar. Não, mas veja só, não, mas espera aí, não, mas não é assim. Aí o cara pega a desculpa do livro do cara A, livro do cara B, desses profetas do diabo aí que está deturpando a Bíblia. Eles usam isso para defender a heresia deles. Mas abrir a Bíblia para mostrar a verdade, eles não sabem fazer. Né? Nada de novo debaixo dos céus. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Vamos ler isso aqui para a gente entender. Mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Sabe o que acontece quando você prega a verdade, só a verdade, e você não defende nenhuma placa de igreja? Você é expulso da igreja. Quando você defende Jesus, você é expulso da sua igreja porque a sua igreja não prega Jesus. Estou falando de cristãos aqui. Chega numa igreja católica dizendo que imagem não é certo na Bíblia. Chega que nessas pentecostais, né? Pentecostais é que lá baixura, se ele canta, se ele pula, se ele roda, se ele bebe água, não é Espírito Santo. Tu é expulso da igreja. Quando você prega a verdade de Deus, a verdade que está contida na Bíblia, seguindo fielmente em Jesus Cristo, você é expulso das igrejas. Porque elas não têm Jesus Cristo. Elas têm algo. Alguém que não é Deus e nem seu filho. 43 a 45. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus sempre tirando o seu e colocando o Pai na frente. E quem não me vê a mim, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O que ele está dizendo? Se você vê Jesus Cristo, você está vendo o Pai. Ah, mas eles não são a mesma pessoa, irmão. Mais uma vez eu falo. Jesus fala: as obras que eu faço é do meu Pai. As palavras que eu falo é que o Pai me tem dito. 46 a 48. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Perfeito. Quem rejeita a mim e não recebe minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa é que há de julgar no último dia. Você não crê no que está escrito, você é um cristão. Eu falo para você, outra pessoa mostra para você a verdade, você não crê, não se preocupe, a própria palavra que você rejeitou vai te julgar. Isso é muito sério, é muito sério. E os dois versículos principais para mim de João 12, ele fecha, diz assim, 49 e 50, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Eu vou repetir a leitura do versículo, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Peraí, mas Jesus falou tanta coisa? Sim, vamos ler. Mas o Pai que me enviou, vou ler de novo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Vou ler de novo para o irmão entender que não existe trindade. Mas o Pai que me enviou, ele me deu o entendimento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Resumindo, tudo que Jesus falou, quem mandou ele falar? O Pai. Ponto final. 50. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Quer ser salvo? Que quer que as suas obras demonstrem que você é de Deus? Obedeça o mandamento dele. As regras, as doutrinas. Portanto, o que eu falo,
falo como o Pai me tem dito. Eu vou repetir para que o pessoal entenda que a Trindade é do diabo. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. O que Jesus está dizendo? Tudo que eu ensino para vocês, eu não tiro da minha cabeça, eu não estou inventando, eu estou falando como o Pai, o único Deus, tem me dito. É isso que esse é o verdadeiro Jesus. Essa é a verdadeira comunhão entre o Pai e o Filho. Que as religiões aí chamam Deus e Jesus de mentiroso, inventando coisa que não existe. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.